Mas para a gente entender um pouco mais, por exemplo, do treinamento desses policiais para atender esse tipo de ocorrência, porque muito foi questionado. Coronel Santiago Higashi, muito boa noite, o senhor que é doutor em ciências policiais. Higashi, muito se questionou sobre a postura, os vídeos circularam na internet sobre a postura do negociador. Aquele agente da Polícia Rodoviária Federal ou um coronel da Polícia Militar que estava ali no comando da operação, negociando com os manifestantes. E muito se falou sobre a postura, que parecia que a tropa estava a favor dos manifestantes. Mas, na verdade, nesse teatro de operações, existe esse momento delicado, onde você precisa se aproximar do manifestante para chegar ao objetivo final, que é desobstruir ou atender à ordem judicial. Higashi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Boa noite aos participantes. Sobre essa situação, nós temos que entender que o Estado, cabe ao Estado o monopólio do uso da força. E isso ela faz através das suas forças de segurança, da polícia. Né? E o objetivo principal não é só a manutenção da ordem pública, não é só a favor do Estado, mas sim bem-estar de todos, bem-estar de toda a população. Então, o que acontece? Primeiramente, nós temos que deixar claro, é um direito de todo cidadão manifestar-se de forma pacífica e sem praticar nenhum tipo de crime sobre assuntos que têm um embasamento legal. Então, eu estou acompanhando aí o debate há algum tempo, não pode, não há, né, legalidade de se apoiar atos criminosos. Então, a manifestação ela é livre, a manifestação, os manifestantes devem ser protegidos, a polícia deve se preocupar, né, em dar o suporte para que os manifestantes tenham essa liberdade para expressar o seu pensamento, desde que eles respeitem os direitos das outras pessoas. Então, especificamente nessa questão de bloqueios, vejam que hoje nós tivemos duas situações distintas que pouca gente está fazendo essa diferenciação. Nós tivemos bloqueios de estradas e nós tivemos manifestações em frente a quartéis. Ok? São coisas distintas. Tá? Quando se faz bloqueio de estrada, se impede o direito de ir e vir das pessoas, então nós já estamos aí atentando, né, cometendo uma coisa que não é para ser feita. Prejudicar outras pessoas, tentando exercer um direito meu. Agora, a partir do momento que as pessoas vão para a frente dos quartéis e expressam a sua insatisfação com a decisão, com a votação, com a forma como ocorreu a votação, é um direito delas, ok? O que elas não podem exigir, o que elas não podem solicitar são atos ilegais. Elas podem manifestar a sua insatisfação, são coisas totalmente diferentes. Então, cabe à polícia o quê? As forças de segurança, o quê? Garantir esse direito de manifestação e garantir o direito das outras pessoas. E ela faz isso, né, através do uso de força. Só que antes do uso de força física, antes do uso de armas não letais, da munição de borracha, das granadas de gás lacrimogênio, a polícia tem que procurar sempre o diálogo, a negociação, a solução pacífica. E isso não é para a direita, não é para a esquerda, não é para pobre, para rico. Toda pessoa, toda essa situação de uso de força, de atuação da polícia, ela tem que ser pautada pela legalidade, pela proporcionalidade, pelo direito. Então, a polícia, ela deve realmente agir inicialmente dessa forma, conversando com as pessoas. E nós vemos que das centenas de situações de bloqueios de pista que nós tivemos no Brasil, em todas as regiões do Brasil praticamente, a imensa maioria, 95% delas, foram resolvidas só com a negociação, só com a presença da polícia, chegar lá, conversar com os manifestantes, olha, vocês já falaram o que queriam falar, já está a imprensa aqui,
já se manifestaram, vamos liberar a pista? E foram atendidos. Então, parabéns aos manifestantes que tiveram esse bom senso de não prejudicar as outras pessoas, se manifestarem, chamarem atenção, mas não usarem isso daí para atacar a polícia, não usar isso daí para atacar o Estado ou para criar situações de risco. É claro que houve situações em que a polícia precisou usar a força, precisou retirar manifestantes à força. Isso é o papel dela. Só que ela também não pode extrapolar. Então nós temos que entender, a polícia precisa agir de forma profissional, de forma técnica, principalmente de forma proporcional ao perigo, à situação que ela está enfrentando, e os manifestantes têm que entender isso daí também. Coronel Higashi, eu estou aqui com os comentaristas da PAN, o Marco Antônio Costa e o César Calejon. O César tem uma pergunta para o senhor. Coronel Higashi, obrigado pela vossa presença. Veja, tem uma questão que me preocupa, que enquanto militar de alta patente, eu gostaria que o senhor avaliasse. Circulam imagens de militares fazendo continência, efetivamente, batendo continência para manifestantes, e também circulam imagens de policiais rodoviários federais cortando a cerca para ajudar, em alguma medida, manifestantes a avançarem. Como é que o senhor avalia essa situação? Primeiramente, boa noite. A continência é um cumprimento, um sinal de respeito, e faço para qualquer pessoa. Não te conheço, estou ouvindo o que você está falando, posso não concordar com algumas coisas, mas boa noite. Esse sinal de respeito não quer dizer que eu concorde com o que você fala, que eu tenha alguma submissão a você, é um sinal de respeito. Como eu faço a continência para o outro palestrante, para o senhor William Travassos, para quem está nos assistindo. Então, são coisas diferentes. Mas a partir do momento que um policial faz uma coisa ilegal, que é cortar uma cerca, então, são posicionamentos que a gente vê da própria imprensa, de qualquer segmento, que as pessoas agem de forma ideológica. Por isso que eu citei uma coisa que a polícia tem que agir de forma profissional. Eu posso ter o meu posicionamento político, eu posso não concordar ou concordar com os manifestantes, mas eu tenho que agir de acordo com a lei, de acordo com o profissionalismo. Então, mesmo que eu seja simpático a eles, eu não vou favorecer, eu não vou tomar atitudes criminosas que vão contra o meu dever do que eu tenho que fazer como profissional de polícia. Não interessa se é direita, de esquerda, se é candidato A, candidato B. Então, por isso que o policial ele precisa ser treinado, precisa ser cobrado com relação a essa postura. O que ele pensa como cidadão, o que ele faz no seu horário de folga, a postura política que ele tem como pessoa, isso não pode ser questionado. Agora, como profissional, ele tem que ser isento. Ele não pode tomar partido de A e B. O partido que ele toma é o partido da legalidade, pensando sempre na segurança de todas as pessoas. Higashi, com a palavra, Marco Antônio. Boa noite, Coronel. Marco Antônio aqui. Coronel, eu gostaria de saber se, na sua experiência, o senhor já viu alguma manifestação orgânica desta proporção ao redor de todo o país, e se o aparato da Polícia Rodoviária Federal de fato é suficiente para você simultaneamente conseguir colocar os policiais para conversar, para negociar a desobstrução das vias. Porque a narrativa da imprensa é de que isso deveria ter sido feito de maneira automática e já estão tentando impingir ao diretor da Polícia Rodoviária Federal essa pecha de responsável por omissão, como se ele fosse omisso na fiscalização e na tentativa de desobstrução das rodovias. Marco Antônio, boa noite. Boa noite. Então, veja, é uma operação complexa. Nenhum órgão, nem o Exército Brasileiro, com mais de 130
180 mil homens, praticamente, vai estar apto. Uma coisa é estar preparado, haver um planejamento, que isso faz parte do dia a dia de qualquer força de segurança, qualquer força militar, o emprego, o possível emprego em determinadas situações de risco, situações de calamidade, situações complexas, faz parte. Entretanto, toda corporação tem sua limitação. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem várias outras atribuições, e um efetivo que numa situação normal do dia a dia já sofre muito. Então, 20 mil homens para um país do tamanho do Brasil, certo? Então, não dá para dizer que numa situação excepcional desse tipo, a Rodoviária Federal ia ter efetivo para tratar disso sozinha. E outra coisa, essa questão dessas situações excepcionais é um sistema de segurança pública em que todos os órgãos que trabalham com segurança diretamente, aqueles do artigo 144 da Constituição Federal, e as Forças Armadas, atuando também nessa como garantia da lei e da ordem, que é uma das atribuições das Forças Armadas também, para suprir esses efetivos em termos de homens, em termos de material, em termos de informações. Então, essa colaboração entre as forças de segurança é importante. Entretanto, isso demanda um certo tempo. Até porque uma coisa é se prever que haja esse tipo de reação. Vão haver protestos, vão haver bloqueios. Mas não se sabe exatamente aonde, qual a proporção, exatamente quantas pessoas. Não tinha uma listagem para falar, olha, eles vão parar a tal lugar, vão ser 5 mil pessoas em tal lugar, vão ficar tantos minutos. Não tem isso aí, não existe. Isso daí muitas vezes é na hora que as informações vão chegando, que as forças são desdobradas no terreno. Então exigir que em segundos, em minutos, em horas até, se atue de uma forma total numa situação tão complexa, não dá. É humanamente impossível. Coronel Higashi,